Então, pessoal, hoje a gente dá andamento, tudo bem, irmão? Tá na paz? Ao 5º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, como de costume, estou lendo aqui uma passagem para a gente meditar em cima da continuação desse capítulo, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 22, que a palavra fala assim lá: até quando andarás vagando, filha rebelde? É Deus falando para mim e para você. Até quando você vai ficar do jeito que você está? Até quando a gente vai vagar como aquele filho rebelde? Sempre não tem aquele ditado na família assim, ó, sempre tem uma ovelha negra dentro de casa que dá problema, que arruma confusão. É Deus falando para mim e para você. Até quando você vai ficar desse jeito aí, se afastando de mim? Eu quero você perto de mim. A palavra continua dizendo: eis que o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. E São Bernardo ele vai dizer: que coisa nova é essa que Deus criou sobre a terra? Porque depois que o pecado entrou no mundo através de Eva e Adão, tudo se tornou velho. Por exemplo, São João Crisóstomo ele vai dizer que as roseiras, que dá essa flor belíssima para nós, antes do pecado entrar no mundo, por exemplo, a roseira ela não tinha espinho. A hora que o pecado entrou no mundo, Deus mesmo fez a natureza se rebelar contra o ser humano. Então, antes do pecado entrar no mundo, não tinha espinho, começou a ter. É aquilo que ele fala no livro de Gênesis, no capítulo 3. A terra vai produzir abrolho e espinho, você vai ter que lavrar a terra se você quiser comer agora. Deus falou para Adão e Eva. Por causa do pecado que vocês cometeram, contra a ordem que eu dei. Então, quando fala, eis que eu estou criando uma coisa nova sobre a terra, São Bernardo ele diz, essa coisa nova que Deus está criando na terra para renovar tudo, é Nossa Senhora, porque é ela que vai nos trazer a salvação, que é o próprio Cristo Senhor. E aí termina dizendo, é a esposa que cerca de cuidado o esposo. Nossa Senhora, ela cerca eu e você como um verdadeiro esposo dela. Então, dando continuidade a esse 5º capítulo, no artigo 5º do 5º capítulo, São Luís fala assim: o que essa verdadeira devoção, essa santa escravidão, ela provoca na alma? Aí ele diz: conduz a união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso, uma união íntima? Significa você estar colado com Ele. Significa você ter credencial com Ele. Se eu tenho credencial com Cristo, o que eu vou temer nessa vida? Então São Luís ele começa aqui no artigo 5 dizendo que essa devoção, essa santa escravidão nos conduz perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala aqui, ó, primeiro, efeito dessa união com Cristo, é um caminho fácil. Por que ele fala que é um caminho fácil? Porque é um caminho que já foi traçado. É um caminho que já tem a marca ali. Quando você atravessava, se você morou no sítio, em algum lugar assim, que você tinha que atravessar de um lado para o outro, de tantas pessoas passar ali, não fica um trio. Os matos ficam do lado, mas não cria um trio que você passa ali, você passa na pinguela, você anda por aquele caminho, você sabe o caminho. São Luís fala, esse caminho ele é fácil, porque ele já está traçado. Traçado por quem? Pelo próprio Cristo. Ele quis pegar esse caminho para vir até nós. E aí São Luís fala, não é algo que você tem que desbravar. Não é uma mata virgem que você precisa abrir picada para poder passar e construir uma estrada. É um caminho que já está traçado, senão vai ter sofrimento. Pedregulho no teu pé, barro para você escorregar, poeira, animal peçonhento, que é a representação do demônio. Nesse caminho fácil, não tem esse tipo de coisa. Nossa Senhora é esse caminho fácil. É um caminho plano, ele fala, limpo. Não tem sujeira nessa estrada. Não há dificuldade para mim chegar até ela. É como se nós pegássemos nos dias modernos de hoje, você pega um dicionário para consultar tal palavra. O que significa tal palavra? É difícil você ficar achando um dicionário, porque geralmente dicionário é desse tamanho, tem 300 mil palavras aqui, é tudo desse tamanho, você não enxerga. Hoje está tão fácil que você pega o celular, você dá um Google aqui e fala o que significa tal coisa. O celular responde para você, moço. Nossa Senhora, é mais ou menos isso.
É um caminho tão fácil que você não tem erro. E aí ele fala: Nossa Senhora, nesse caminho fácil, ela te acompanha nessa estrada. Você não anda sozinho nessa estrada. Porque, gente, a gente tem que entender isso. Eu já falei isso, mas eu torno a repetir. A gente tem um fim último aqui nessa terra. A gente não vai ficar aqui. Não tem aquele ditado? Você não vai ficar para semente. Eu e você não vai ficar para semente. Um dia nós vamos ter que prestar conta. Nossa, que maravilha eu ter que prestar conta nesse dia do lado da minha Mãe Santíssima. Já pensou se eu tiver que prestar conta sozinho? Eu estou no corgo. Então Nossa Senhora, ele fala, é um caminho seguro. Um caminho sem dificuldade. Segundo, ele diz, é um caminho curto. Para eu e você se unir a Cristo e viver a santidade, ele diz, Nossa Senhora, é esse caminho curto. Você chega rápido a Cristo. Você chega com facilidade. Isso a gente vê até nas 14 estações da Via Sacra. O dia que você for meditar na Sexta-feira Santa desse ano, lembra disso que está sendo aqui falado hoje. Na quarta estação, quem encontra com Cristo no meio do caminho? É Nossa Senhora. E ela vai até o final do Calvário. Tem uma pessoa que vai com ela, São João Apóstolo, é o único. Ele escolheu esse caminho curto. Ele, do lado de Nossa Senhora, ele conseguiu chegar até o Calvário. Ele conseguiu se unir com Cristo lá. Olha, veja bem, hein? Dos 12, um se enforca e morre e é condenado ao inferno, que é Judas Iscariote. Fica 11. Dos 11, só um vai para o Calvário, porque esse um, ele escolheu o caminho curto. Ele não ficou no caminho longo. E por ele ter escolhido esse caminho curto, ele chegou fácil com Cristo. E aí São Luís, ele fala, nesse caminho não há desvio nem curva. Não há direita e esquerda, balão, pare, não. Esse caminho ele é curto, ele é rápido, é direto. Você vai a Cristo direto porque você está acompanhado com ela, ele diz. Você avança para Jesus em pouco tempo e se une a ele. Tendo submissão a ela, ele diz. Tendo submissão a ela, você faz a vontade de Cristo. Ele fala aqui. Por quê? Porque ele quis traçar esse caminho. Ele objetou por esse caminho curto. Então eu indo a ela por esse caminho curto e fazendo a vontade dela, me submetendo a ela, dando a mão para ela, eu chego lá. Nós não podemos ser rebelde, como aquela criança que a mãe pede para atravessar, que vai atravessar uma avenida, uma rua, um lugar perigoso, e a mãe fala, me dá a mão para mim. Não é assim que a mãe faz com o filho pequeno? A gente não pode ser rebelde igual aquelas crianças que dá tapa na mão da mãe e fala, não, eu vou por minha conta. Aí tropica lá, enfia a cara no chão. Isso eu falo que já aconteceu com nós, com nossas crianças. A gente vive falando, né, Jânio? Ó, não faz isso, não faz aquilo. Vai lá e faz e se dá mal. Nossa Senhora, se eu e você ter essa submissão, olhar para ela e procurar entender ela, é um caminho curto, você não vai ter dificuldade, São Luís está falando. É curto porque você se submete a ela e acumula esse tesouro, que é Cristo. Então é uma mudança de vida radical. Aí ele fala, terceira causa dessa consagração a Nossa Senhora. É um caminho perfeito. E aí ele diz, ela é a mais perfeita e santa de toda criatura que já foi criada por Deus. Sem nenhuma mancha. Como fala no livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 20. Eu vim num corpo intacto. Deus veio nesse corpo intacto, que é o corpo da Virgem Maria. Então São Luís, ele diz, é um caminho perfeito, não há nódoa, não há males, não há assim uma desconfiança, não existe isso com Nossa Senhora. Quem se entrega com ela está bem. E aí ele fala, é por esse caminho perfeito que nós temos que ir a Jesus Cristo, porque como eu disse já em outras formações, nos outros capítulos que já passou, o fim último dessa devoção não é ela. Ela é só o meio. O fim último da devoção é Cristo. Então tudo que nós estamos falando aqui é para levar ao centro de toda a causa, que é Jesus Cristo. Só que a gente vai usar dela, porque pelas nossas próprias mãos a gente não dá conta. E aí fala no livro de Ezequiel 44, versículo 2. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado e ninguém vai abrir ele. Isso é, Nossa Senhora não tem pecado, não tem como o pecado entrar nela, ter abertura com ela.
Ninguém aí passará, porque o Senhor Deus ali passou, e ele permanecerá fechado. Então Deus passou por essa porta que é o ventre de Nossa Senhora. E Deus mesmo fala aqui para o profeta Ezequiel: eu passei por esse pórtico, essa porta, esse portal que é ela, ele vai ficar fechado e ali ninguém passa, porque eu passei. O que ele está querendo dizer aqui? Que ela é imaculada, ela não tem pecado, ela não tem nódoa, o maligno não tem poder sobre ela. Então eu com ela, meu irmão, vou ser ousado em dizer isso. É claro que remete a muita coisa aqui quando eu falo esse tipo de coisa, né? A gente tem que procurar fazer aquilo que está pedindo. Mas assim, quem tem devoção verdadeira a ela, tem o céu garantido. Não tem como você ir para o inferno, não tem jeito. Não tem como, ela não deixa você perecer. Aí ele fala a quarta causa: é um caminho seguro. E aí ele diz: porque essa devoção não é nova. E aí a gente usa aquela oração antiga, que é dos primeiros séculos da igreja, que diz assim, que a gente reza sempre antes de dormir: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Essa oração, gente, ela tem praticamente 2000 anos de idade. É dos primeiros séculos. Então São Luís fala, ele é um caminho seguro, que ele só está atestando aqui no papel, mas que ele copiou de outros santos que passaram na igreja. Então essa devoção aqui que nós estamos explanando, que São Luís nos dá nesse tratado aqui, ela não é nova, algo novo da época dele. Já vem bem antes. Um exemplo é essa oração que eu acabei de recitar aqui. É desde o começo da igreja. Todo aquele que se entrega a ele está nesse caminho seguro de salvação. E aí ele fala: vários santos antes dele mesmo vieram, só que nenhum deles colocou por escrito. A diferença dos outros santos, São Luís, é que São Luís entendeu que isso era uma causa para o nosso tempo, e ele colocou no papel. E como a gente falou lá no começo, né? Ficou escondido 130 anos. Por quê? Porque é um combate. O diabo, ele não quer que você se consagre. Ele sabe que se você se consagrar, perdeu, meu irmão. Ele perdeu, já era. E aí São Luís fala: é seguro porque Nossa Senhora mesmo que vai levar você. Muitas pessoas não chegam com plenitude a Cristo, porque Nossa Senhora não está enraizada em seus corações. Então aqui a gente abre uma aspa. É um caminho seguro, só que eu e você tem que deixá-la se enraizar no nosso coração. Que jeito, Euclides? Isso é muito fácil e prático. É na hora que eu acordo e é na hora que eu vou dormir. É no meu dia todo. Eu estou sempre com ela. É ela que tem que estar na minha vida. Não é mais as preocupações corriqueiras. Preocupação corriqueira que todos nós temos. Antes de vir aqui, por exemplo, o pneu do carro furou. Sorte que meu filho viu. Graças a Deus ele foi lá na garagem e viu. Se eu deixo para sair de casa 20 para 7, 10 para 7, que a gente sai de lá para vir aqui, eu vejo o pneu furado, pronto, já lascou tudo. Até eu achar o borracheiro, trocar step, esse sedentarismo que eu tô, eu acho que eu não vim aqui hoje não, hein? Mas assim, ela tá à frente de tudo. Eu sabendo que ela tá à frente, eu não corro perigo. Ela me avisa antes, ela organiza a minha casa, ela ajeita tudo lá dentro da minha casa. Então, São Luís ele fala: eu e você tem que deixá-la se enraizar no nosso coração. Não é assim com o bêbado. O bêbado, ele deixa a raiz do álcool enraizar no coração dele, de forma que ele não consegue se livrar do álcool. Eu sei do que eu estou falando porque meu pai foi alcoólatra. Meu pai morreu derivado disso. A mesma coisa a pessoa que fuma, tem um vício do fumo. Ela deixou aquilo enraizar no coração dela, não consegue se libertar. A droga é a mesma coisa. Quantas pessoas que eu já não atendi que usava droga, só falou: eu quero largar, mas eu não consigo, o negócio está aqui dentro de mim. A mesma coisa tem que ser com Nossa Senhora. A gente tem que deixá-la enraizar no coração, de forma que eu tenho tanto amor que não tem como eu não pensar nela o dia todo. Eu tô com a minha mãe, eu tô com tudo. Eu tenho uma mãe aqui nessa terra, ainda está viva, mas eu tenho uma no céu. Essa me garante muito mais. E aí São Luís fala, usando São Germano: não há criatura existente que possa nos levar a Cristo como é ela para nos levar. Não há criatura nesse mundo mais plena de te levar com garantia a Jesus do que ela. Não há.
Não há Santo Antônio, não há São Miguel, não há São José, ninguém pode te levar com tanta perfeição a Jesus como ela. Então assim, a gente precisa deixar enraizar. E aí ele continua dizendo: onde ela está, o maligno não pode entrar. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar posse nisso, é isso. Aonde ela está, o diabo ele não pode entrar. Não pode entrar. De forma que antigamente eu rezava meu Ave Maria com os meus irmãos de caminhada. Quando vinha alguém meio destraviado da fé que ia rezar, ele dava suadeira, ele dava tremedeira, ele passava a mão, passava mal. Quando não, o trem baixava nele lá o Satanás. Por quê? Porque aonde ela está sendo invocada, não tem como o espírito demoníaco ficar. Gente, isso é tremendo demais. E aí ele fala: como a respiração é um sinal de que o corpo ainda está vivo, assim a devoção a ela. Olha isso, hein? Assim a devoção a ela é um sinal de que a alma não está morta para o pecado. Olha que mistério. Assim como você chacoalha a pessoa que está ali quase para morrer e você põe o ouvido ali. Não, está respirando ainda, não morreu. Não é assim que funciona? Ele está falando aqui, ó. A mesma coisa é a devoção a ela. Se você tem uma devoção a ela, o demônio não tem poder para você, contra você, e você não vai ser levado ao abismo. Só que, meus irmãos, tem que abrir uma aspa aí. A gente precisa ter uma verdadeira devoção. Torna a dizer aquilo que eu já falei antes. Ah, mas eu sempre gostei de Nossa Senhora, minha família sempre rezou. Não, não. Até ontem nós ficávamos na beira da praia. Agora nós precisamos ir para a água profunda. Ter uma verdadeira devoção sólida. Porque quem tem devoção verdadeira a ela não fica com as coisas do mundo. Não dá para mim conciliar ela com as coisas que é do mundo. Não dá para mim ouvir ela, estar com ela, por exemplo, e ficar aí assistindo novela da Globo. O que passa numa novela da Globo? Adultério, fornicação, prostituição, o velho largou da velha e foi com uma nova e assim vice-versa, casal de sapatão, de homossexual, droga, promiscuidade. Não passa nada, absolutamente nada de bom numa porcaria daquela. Tô falando bobeira? Não tô. Então assim, eu ter devoção a ela, eu tenho que fugir desse tipo de coisa, porque não bate, é como água e óleo. Você põe água com óleo, os dois não unem, fica dividido ali. Nossa Senhora não tem comunhão com esse tipo de coisa. E aí ele continua falando aqui: um fiel a ela jamais cairá no erro e na heresia. E se cair, se chegar a transviar, ele fala, cedo ou tarde acaba voltando, não fica no erro. Então assim, tudo isso que ele fala aqui é profundo demais. O que eu estou explanando aqui, literalmente eu só estou copiando e estou ditando aqui para você. Eu não estou falando em cima de cada ponto dele, porque se eu for falar, gente, teria que ser no mínimo 2 horas aqui, por capítulo aqui, para a gente estar falando raso ainda, porque é profundo demais. O que ele quer dizer com todos esses pontos que eu vou ditando aqui, é que você vai se salvar eternamente. E torna a dizer, pô, as pessoas de hoje não entendem mais o que é céu. Então tá todo mundo indo pro céu, o espírita vai pro céu, o maçom vai pro céu, o macumbeiro vai pro céu, o prostituto vai para o céu, o adúltero... Não, não é assim, não. Não é. No livro do Apocalipse, no último capítulo, a Sagrada Escritura fala aqui claramente para nós, da hora que Deus abriu o livro da vida e for julgar as pessoas, ele fala claramente aqui, ó, que os mentirosos vão ir para o tanque de fogo. Os tíbios, o que é uma pessoa tíbia que fala aqui? É uma pessoa que não quer saber nada, ela é rasa. Ela não tem profundidade, então para ela tanto faz quanto fez. Os infiel, depravado, homicida, impuro, maléfico, idólatra e mentiroso. E é 8 causas que é ditado aqui. Por quê? Porque é 8 bem-aventurança que Cristo falou no Sermão da Montanha. Então é 8 desgraceira que vai condenar eu e você. Então fala até dos mentirosos, uma pessoa que vive mentindo, vive inventando coisinha daqui e dali. Quem é de Nossa Senhora não pode ser assim, não. É B.O. Então assim, a gente é chamado a uma mudança de vida. Eu sou chamado a uma mudança de vida. Você também é. Quem trilha esse caminho que foi trilhado por Cristo não pode estar enganado. Então Nossa Senhora, São Luís, ele fala, se você trilhar o caminho dela, com ela, você não pode ser enganado. Porque Cristo
trilhou esse caminho. Se entra um pastor que é o melhor que tem na cidade aí, para vir teimar aqui com nós agora, a pergunta para ele era só essa: pastor, a parada é o seguinte, Jesus traçou esse caminho, então ele está errado? Porque você está falando que nós aqui é idólatra, que nós estamos errados, que isso é tudo loucura, então peraí, então Jesus é mais louco que nós, porque ele escolheu esse caminho. Eu queria, mas como eu queria debater com uma praga dessa, para ver qual seria a resposta dele, porque a pessoa não tem como dar a resposta. Mas Jesus escolheu, então ele está errado primeiro que nós. E aí São Luís ele fala aqui, ó: não pode ser enganado na lama do pecado, na poeira das ilusões desse mundo, nas pedras que o demônio coloca contra nós. Nesse caminho, você não é vencido pelo demônio, ele fala. Você vai trilhar o caminho que Cristo trilhou, então não tem erro. Aí ele parte para o artigo 6. Está acabando, hoje está sendo rápido, hein? Está dando 19 minutos aqui. Ele fala aqui no artigo 6, essa devoção dá uma liberdade interior para você. Você nunca mais... Gente, é claro que isso é uma escada, isso demora um tempo para a gente pegar. Quando eu me consagrei há quase 10 anos atrás, se eu não me engano, eu tinha um pensamento, hoje meu pensamento é outro. Antigamente eu ficava muito preocupado com as coisas desse mundo, com conta, com saúde, etc e tal. Mas Nossa Senhora, ela vai te modelando a partir do momento que você se consagra a ela. De forma que cumpre isso aqui, ó. Essa devoção te dá uma liberdade interior. Você não esquenta mais a cabeça se está chovendo lá fora, se o mundo está acabando. Eu estou na mão dela. Quantas pessoas que eu conheço no presente momento estão juntando comida, estocando comida em casa? Isso é bom? É claro, a gente tem que se prevenir. A gente também não pode ser burro. José lá no Egito não fez o povo recolher comida, senão todo mundo ia se lascar. Se não tiver juntado comida naquela época, acabou. A gente não tem que ser bobo, só que tem um problema aí no meio disso aí. Quem é da Imaculada está na mão dela. E Jesus, ele fala nas preocupações, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Não se preocupa com o dia da manhã, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer. Se as aves não semeia, não colhe, não planta, não água, não faz nada, eu alimento cada uma delas. As pererecas que estavam rodando aqui dentro, ele coloca o besorrinho na boca dela, o pernilongo, o mosquito. Você acha que isso, que não tem alma, é um animal que você pisa em cima e mata, ele não deixa desamparado? Você acha que ele vai deixar você? Você acha que ele vai deixar alguém que está com a mãe dele? Ele não deixa, gente. Então assim, é uma liberdade interior. Fala lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo veio para libertar eu e você. Quando eu estou de dado à mão com essa mãe, eu tenho medo do quê? Não preciso ter medo de nada. 2 Coríntios 3,17. Onde há o Espírito, a liberdade. Onde há o Espírito Santo, a liberdade. Quem está repleto do Espírito Santo, ele não tem medo de nada. Só que tem um detalhe, o Espírito Santo é esposo de Nossa Senhora. Na terceira Ave Maria que nós iniciamos o rosário aqui, ó, o que a gente fala? Vamos rezar em honra a Nossa Senhora, porque ela é esposa do Espírito Santo. Onde há o Espírito, a liberdade. Onde há o Espírito, está ela. Onde ela está, eu estou com o Espírito Santo. Vou ter medo do quê? Deus te dá uma liberdade interior, você não tem mais nada. Artigo 7º. Nessa devoção, nosso próximo receberá os grandes bens. Deixa eu contar uma loucura para você. A partir do momento que você se consagrar a ela, como a gente falou, testificado no papel, que a gente vai fazer o papel para você ler nesse dia, solenemente, saiba que talvez a tua preocupação de um parente que você queria estar na igreja, um filho, o que você pensar, vai estar na mão dela a partir desse dia. Não escapa da mão dela. São Luís, ele fala aqui no artigo 7. Essa devoção vai beneficiar o nosso próximo, o teu vizinho, teus filhos, neto, marido, quem for. Essa devoção, ela vem para beneficiar o próximo. E aí ele fala, por quê? Porque ela vai dispor de tudo aquilo que você faz para ajudar o próximo. Um exemplo disso, a minha vinda aqui mesmo. Eu acho esquisito eu falar isso, que dá a impressão que a gente fica se aparecendo, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Mas de uma forma ou de outra, nossa vinda aqui não é uma ajuda ao próximo, a vocês aqui? De uma forma ou de outra, é. Queira ou não queira, é.
E é claro até para nós, porque eu vindo aqui, eu estou juntando tesouro pro céu. Estou tentando trabalhar para Deus. Tem que serviço melhor que esse no mundo? Não existe. Então, essa devoção, ela ajuda o próximo. A oração que você fez aqui agora há pouco, ela reparte e dispensa conforme é do agrado dela. E não se preocupe, ela não vai deixar você passar a fome da oração. Aquilo que você precisa para a tua vida pessoal, ela vai juntar também. Teu jejum, a tua esmola, isso a gente já tratou nos outros capítulos, mas aqui ele repete novamente. Ela vai dispor de tudo. E aí ele fala, passando também pelas mãos dela, elas recebem a pureza. Tudo que a gente faz recebe pureza. Então se a minha filha está aqui rezando, pensando na perereca que pode pular nela, já a oração se torna imperfeita, mas chega na mão dela, como eu expliquei nos outros capítulos, ela purifica aquela intenção, de forma que ela apresenta perfeito para Cristo. Então os nossos desvios, nossas falhas, nossos incômodos, ela liquida tudo e entrega perfeito para Cristo, a vida muda. E ele continua dizendo, o pouco dado a ela se transforma em muito. E isso a gente vê no dia do juízo final, ele vai dizer. O pouco que eu e você dá para ela, porque, gente, a gente pega um São Luís Gonzaga, a cada 6 meses ele se confessava, e sabe o que era a confissão de São Luís Gonzaga, um menino de 23 anos? Que em cada 6 meses rezando o rosário, ele ia confessar para o padre olhava e falava assim, o menino é doido. Ele desconcentrava 15 segundos em 6 meses. Tem lógico o negócio? Não tem lógico. Eu e você, a gente está rezando aqui pensando na morte da bezerra lá do outro lado. O homem, cada 6 meses, ele se distraía 15 segundos, que é o tempo de uma única Ave Maria rezada. Gente, olha a concentração. E aí, o que São Luís diz para mim e para você? Tudo que você faz aqui, aquilo que é pouco que eu e você faz, porque a gente reza distraído, a gente reza com incômodo, a gente está cansado, isso é natural do ser humano. Então o pouco que a gente faz, ele fala, ela transforma em muito, e isso a gente só vai ver no dia do juízo. Os santos, eles já viam na vida deles, por quê? Porque eles não tinham vaidade igual nós. Então eles operavam milagres, convertiam os outros e Deus mostrava para eles. E quanto mais Deus mostrava, em vez de eles ser igual nós, que a gente já se acha alguma coisa, eles ficavam mais pequenininhos ainda, eles diminuíam, eles eram humildes. Então nós que não temos condição de fazer isso, ele fala, isso vai ser mostrado só no dia do teu juízo. A conversão que você ajudou as pessoas a se converter, porque não se engane, gente. Eu vim aqui falar, isso aqui para mim não é nada. O que mais importa é a hora que nós estamos rezando. Porque se está rezando aqui, você está mandando Satanás embora desse bairro aqui. Não tem como. É como uma chuva de bala voando para o lado dele. Ele tem que vazar fora, ele não pode ficar. Então as conversões que a gente está operando aqui hoje, convertendo gente nesse bairro, talvez ele se converter daqui 5, 10 anos. As almas do purgatório que você está livrando com o teu terço que você rezou aqui. Você não vai ver isso agora. Deus não mostra para a gente não ficar vaidoso. Ele fala, vai ser apresentado no dia do juízo final. Porque tem 2 juízos. Particular a hora que você morre, que aí se você é condenado ou você é salvo. E tem o segundo juízo, que é o dia do juízo final. Para que você receba na tua carne as penas do teu pecado. Então aqueles que macerou a carne aqui para viver com Cristo, o corpo fica glorificado. Aquele que usou o corpo para fazer cagada, o corpo vai voltar no dia da ressurreição geral, para ele sofrer no corpo também, passar vergonha. Porque tudo aquilo que é oculto, Cristo fala no Evangelho, vai ser posto à clara. Então se você vem aqui com duplo pensamento, no dia do juízo final, vai ser mostrado as cagadas que você fez diante de nós, para você ser envergonhado. Santo Tomás de Aquino fala. E aí São Luís ele chega nisso aqui, ó. As almas que você ajudou do purgatório, teus parentes, pessoas que você converteu, ai meu irmão, vai ser mostrado no dia do juízo final e grande vai ser a tua glória. Por quê? Porque você se escorou nela. E aí ele parte para o último artigo, o artigo 8º desse 5º capítulo. Ele diz, essa devoção é um meio admirável de perseverança. Quem tem devoção a ela e se enraiza a ela, vai perseverar até o fim. Você nunca mais sai de perto de Deus. Nunca mais.
E aí ele fala: ela é depositária de tudo que você tem. Sendo ela depositária, ela está ajudando uma hora dessa que o terço que nós rezou aqui, as almas do purgatório. Ela não vai querer que você pare de rezar. Você está me entendendo? Ela quer que você reze para ela continuar ajudando lá. Então ela não vai deixar você sair fora da igreja. Ela vai deixar você sempre perseverando. Não tem aquele ditado: a gente trupica, mas a gente vai. Eu vou capengando, eu vou cansado, Isso é perseverança. O nome disso é perseverança. Vale mais do que se você tivesse fervor. Por quê? Porque você está indo contrariando a tua própria vontade. É aquilo que aconteceu com Santa Teresa de Ávila. Um dia ela entra na capela, não tinha vontade de rezar o rosário, não tinha vontade de adorar, ficou olhando para o sacrário, não enjoelhou, sentou no banco, falou: nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho vontade de ficar aqui, moço. A capela era tudo de tijolo à vista. Ela começou a contar os tijolos da capela. Olha aí, uma santa e doutora da igreja conta os tijolos da capela e não adora Cristo no sacrário. Olha que loucura. Uma vez Jesus Cristo aparece para ela, começa a conversar com ela, e ela pergunta para Jesus: qual foi o dia que eu mais te amei? E Cristo fala para ela: foi aquele dia que você contou tijolo na capela. Ela falou: ué, mas como assim? Aquele dia eu nem olhei para o Senhor, fiquei com vergonha. Ele falou: eu sei, é uma porcaria mesmo, só que você foi perseverante. Quem é perseverante comigo eu vou honrar. Gente, isso é muito grande. Então ela, sendo depositária de tudo aquilo que eu tenho, eu não fico desamparado. Sendo assim, ela não te deixa. E aí São Boaventura fala: enquanto ela nos sustenta, nós não vamos cair. Se Nossa Senhora sustenta, você não cai. Ela repara as percas que Eva causou. Sendo assim, não te deixará desamparado. Se ela está reparando as percas de Eva, ela precisa do ser agora. De uma forma ou de outra, das tuas orações, das tuas boas obras. Então ela não vai te deixar desamparado. Ela vai incomodar você. Você vai ver. Passa céu e terra, mas ela não é infiel. Aqueles que a ela se confiaram. É mais fácil passar o céu e a terra do que ela ser infiel a você. Só que é assim, né, gente? Volta a fazer uma aspa. Você tem que ser dela, né? Não tem como. Se eu guardar tudo o que tenho como cristão em meu próprio cofre, eu vou perder, porque o maligno ele vem e arromba. Quem de nós que nunca pecou? Não é aquilo que Jesus falou para o povo que queria apedrejar a mulher adúltera? Quem tiver sem pecado aqui joga a primeira pedra. Vazou todo mundo. A Sagrada Escritura fala que diz que começou pelos velhos, depois pelos novos. Porque pelos velhos que mais faz cagada, porque já viveu muito, já fez muita cagada. Se eu guardar comigo mesmo o que eu faço de boa obra, eu perco rapidão. O diabo vem, arromba o cofre e rouba os meus tesouros espiritual. Aí ele fala: mas se eu guardar no cofre dela, que jeito que o demônio rouba? Tem como, é ela que esmaga a cabeça do diabo. E aí ele termina esse capítulo dizendo: por um ovo ela dá um boi. Não tem aquele ditado das pessoas do mundo? Olha, para mim fugir de confusão, eu dou um boi. Mas se eu entrar nessa briga também, eu dou uma boiada para não sair. Não tem esse ditado dos antigos? Aqui São Luís fala: por um ovo ela vai te dar um boi. Ela não te deixa ser mais. Acabou. Não te deixa. E aí nós terminamos dizendo a frase de São João Damasceno: Deus dá essa devoção para quem Ele quer salvar. Deus quer salvar eu e você, meu irmão. Deus Ele quer que você entre no céu. É esquisito eu falar isso, mas pela lógica natural, quem é mais velho está mais próximo de sair desse mundo. Pela lógica natural. É claro que eu posso sair com o meu carro, bater na saída da rodovia, pronto, sou mais novo, fui para as cucuias. Só que assim, pela lógica natural, você está mais perto de sair desse mundo. Cada dia que você passa, cada aniversário que você faz, não é uma comemoração, é uma perca, porque você perdeu um ano de vida, meu irmão. Eu não sei o que você está comemorando. Santo Ambrósio, ele dizia que comemorar o aniversário é uma bobeira. Para aquele que é do mundo, né? Para aquele que é cristão, não. Ele fala: tá chegando a minha hora de sair desse mundo e me encontrar com meu esposo, que é Cristo. Agora imagina assim, ó, eu sair desse mundo e me encontrar com ela.
Tá dando 33 minutos agora. Sempre que a formação nós faz aqui é 40 minutos, 43. Então tem mais um pouquinho de tempo. Deixa eu falar mais um pouquinho que eu vou te falar, gente. Aguenta firme. Imagina, gente, se uma perereca te causou pânico. Não é sério isso. Não. Imagina você ver o Satanás falando assim, ó, vem que agora você é meu. Se você vai no médico, coitada da minha mãe, vai lá no médico, o médico olha, porque os médicos hoje é frio. A Sagrada Escritura fala que Deus ele deu o médico para ajudar e curar. São Padre Pio ele fala, se os médicos acreditassem em Deus, quantas pessoas iam ser curadas, nós não ia ter esse monte de gente no hospital. Mas os médicos de hoje é frio, tá com câncer, ele te mete o dedo na tua cara e fala, você tá com câncer, tá o tempo que você tem de vida, como se fosse Deus. Se minha mãe recebe uma notícia dessa, sai com as pernas bamba, imagina a hora que você for sentenciado e o diabo falar, agora você vem, porque você viveu errado. Você não tem pra onde correr, você é meu. Você imagina uma situação dessa? É loucura, hein? Então assim, eu e você tem que se cuidar. Se cuidar espiritualmente. Ficar na presença de Deus. Tudo aquilo que a gente faz para Deus não é perca de tempo, é ganho para a vida eterna. Não é aquilo que ele fala naquela parábola do Evangelho? Venha a mim, servo pequeno e bom. Você foi fiel nas pequenas coisas, agora eu vou te confiar o muito. O que é o muito? A vida eterna. Entendeu? Se um juiz, quando ele dá uma sentença, a gente fica apavorado. A gente vê vídeo na internet. Esses dias eu vi um vídeo com a minha mulher, 2 meninas numa moto, correndo da polícia na moto. Não sabe dirigir, porque é mulher também, desculpa eu falar. Foi virar uma curva lá, bateu na roda do carro, caiu, começou a chamar a mãe dela. Por quê? Porque ela estava com droga na cintura. Quando é pego com droga, se eu não me engano, é 8, 10 anos, não tem como você sair. Você foi pego com droga, vendendo droga, você se lascou. É a mesma coisa o peão que não paga pensão. Se tem uma coisa que o peão vai pra cadeia, se ele for pego com pensão atrasada, não é assim? Então a menina ficou apavorada. Fulana, chama a minha mãe. Ó a minha mãe pra mim chamar aqui, ó. Se todo dia eu chamar ela aqui, ó, eu tô certo que o diabo ele não vai poder pegar eu e levar eu pro inferno. Não vai. Porque ele vem. No livro de Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, ele fala que ele subiu, foi lá no trono de Deus para acusar Josué das faltas de Josué. Quando Moisés sobe o monte Horebe para morrer, eu esqueci o nome do monte agora, subiu o monte para morrer, porque a Sagrada Escritura fala claramente que ele morreu. Mas não se acha o lugar onde o corpo dele estava sepultado. E os padres da igreja falam que ele não foi sepultado num lugar, senão o povo ia idolatrar, porque o homem era o cara. E na carta de São Judas, que é uma folha só antes do Apocalipse, São Judas fala que São Miguel teve que brigar com o demônio pelo corpo de Moisés. Sabe por que São João Crisóstomo ele fala? Ele dá a explicação disso. Porque o demônio ele é tão maligno, ele quer de uma tal maneira levar eu e você para o inferno, que ele te acusa de falta até que Deus já perdoou. Porque Moisés tinha matado 2 pessoas no Egito. Ele matou, então ele cometeu homicídio. O demônio veio cobrar, vou levar você para o inferno. Mas São Miguel brigou com ele e não deixou. Porque Deus já havia perdoado aquilo ali. Então assim, para terminar, nós vamos prestar conta um dia. É inevitável, se acredite ou não. Só que se você tiver com mão dada com ela, você não corre perigo. A menina lá com a droga, ai coitada, a polícia meteu a algema, já era. Imagina, se uma situação dessa levou ela à loucura, imagina a hora que o diabo pegar na garganta e falar, agora acabou. Punho do inferno, você não sai mais. Então assim, para mim sair fora disso, tá com ela. Se eu tô com ela, eu tô com Deus. Se eu tô com Deus, eu tenho tudo. Se Deus é por nós, São Paulo fala, quem será contra nós? Amém, minhas irmãs? Amém. Então que Deus te abençoe, te comule.